Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Vânia Lima. Eu vou estar passando para vocês nessa aula como eu faço o urso do kit maternidade, ursinho com naninha. Nessa aula, eu vou passar o urso. Vou fazer o urso menino, porém é o mesmo molde, a mesma maneira para fazer a ursa menina. E em seguida, na próxima aula, eu ensino vocês a como fazer a naninha do kit. Pessoal, então já começando a nossa aula, eu quero começar falando para vocês o tecido que eu vou usar para fazer o urso. Eu vou usar o tecido Microsoft. Para quem não conhece o Microsoft, olha, ele é um tecido bem fofinho, anti-alérgico. Eu super indico esse tecido, meninas, é muito bom mesmo para quem não conhece. Ele tem elasticidade dos dois lados, praticamente. O lado avesso do Microsoft, aqui na câmera eu acho que não vai conseguir pegar, mas olha, ele tem uns risquinhos. E o lado direito, ele é mais fofinho, tá? E eu já vou começar a mostrar para vocês. Aqui eu vou fazer já a cabeça primeiro do urso, né? Lembrando que eu vou fazer o urso menino, porém, esse molde vai fazer a menina e o menino é a mesma coisa, usa a mesma modelagem, né? Aqui a parte da cabeça da frente, que eu já recortei, como está lá no molde. As orelhas, eu também já passei lá pro molde, já costurei no tecido duplo, tá? Aí vamos desvirar, vai ficar assim as orelhinhas, né? E a fuça lá no molde tem aqueles pontilhados. Aonde estão os pontilhados é para deixar aberto. Desse lado aqui nós costuramos exatamente até aqui. Pega aqui, vem até aqui. Aqui deixa aberto. Desviro. Olha, percebe-se que a fuça tem esse lado mais pontudinho e esse lado aqui embaixo que é um pouquinho mais quadradinho. Vou desvirar. E a primeira coisa que eu vou fazer é alinhavar a fuça aqui na parte da frente da cabeça. Pego o meio da minha cabeça, dobro, faço um pique aqui. Deixa eu pegar a tesoura. Aqui, meninas. Dou um cortezinho aqui só para mim estar usando como orientação. E então, eu pego aqui a minha fuça, eu desviro ela para saber onde que tá a ponta, o lado que é mais pontudinho, que é esse aqui. Então, eu desviro, pego esse lado aqui, mais pontudinho, coloco exatamente aqui no meio do pique e eu alinhavo essa fuça exatamente até aqui, nesse finalzinho. Até aqui, não é até aqui, é até aqui. Eu alinhavo desse lado e alinhavo do outro lado. Eu vou alinhavar o meu e mostro para vocês. Aqui, eu já alinhavei a minha fuça, olhem. Alinhavei desse lado e desse lado. Olha. Fica exatamente assim. Ó, tá tomando formato já, o rostinho. Eu amo usar essa modelagem. Agora, eu vou pra máquina e passo a costura. Para quem não quiser alinhavar, gente, tudo bem, né? Se já tem uma certa experiência, já vai direto pra máquina, mas há uma grande chance dessa fuça ficar torta. E ela não pode ficar torta, tem que ficar exatamente assim, retinha. Por isso, eu prefiro alinhavar. Mesmo já tendo usado muito tempo essa modelagem. Agora eu vou lá pra máquina e vou passar a costura para estar reforçando, né? Já fui para a máquina, reforcei a minha fuça e então eu já vou pro molde e coloco o sinalzinho aonde é para me colocar as orelhas. Tá vendo, ó? Risquei aqui de caneta. Pego as orelhas, o meio da orelha aqui, pego esse meio da orelha e então eu coloco bem rente ao sinalzinho. Exatamente assim, para que fique na posição exata. E então eu passo a costurinha de segurança.
Passei já minha costura de segurança nas orelhas, então eu abro para ver se está na posição que eu realmente quero. Quem quiser a orelhinha um pouquinho mais para cima, tudo bem, mas eu acho que nessa posição fica muito bom. O segundo passo que eu vou fazer agora é fechar essa fuça aqui embaixo, que já era para mim ter fechado, né? Porém, acabei esquecendo. Ficou esse aberto aqui embaixo, vamos precisar fechar. Só que assim, eu não vou pegar e fechar exatamente só essa parte que está descosturada aqui. Eu vou pegar daqui, mais ou menos um dedinho daqui da fuça que já tá fechada, e então eu desço a costura até o finalzinho. Aqui, meninas, eu já passei a costura desde aqui, meninas e meninos, né? Porque eu já sei que tem bastante meninos que me seguem já também, que gostam do meu trabalho, que gostam do artesanato, eu fico muito feliz com isso. Olha, passei, pessoal, a costura, né? Acabei fechando aqui, então. Ficou exatamente assim a parte da frente da cabeça do urso. A parte de trás da cabeça, eu não costumo colocar molde. Eu pego um pedaço de tecido, né, do Microsoft, um pouquinho maior que o da frente, e coloco assim, né, sobreponho na frente. Por que eu faço isso? Eu não gosto de recortar a parte da costa da cabeça exatamente o mesmo tamanho da frente, por quê? Para as meninas que são iniciantes, principalmente, fica muito difícil para estar costurando, né? Às vezes acaba ficando um pouquinho torto, acaba saindo da máquina, acaba escorregando na máquina, se for a máquina doméstica, às vezes pode acontecer isso, né? Então, o que eu faço? Eu pego um pedacinho maior, como eu fiz aqui de tecido, né? E então, eu fecho essa cabeça. Vou deixar aqui, né, um espacinho, como está lá no molde, a marcação, onde eu preciso deixar aberto para estar enchendo essa cabeça, né? E então, vou passar a costura e volto aqui com vocês. Depois nós vamos encher essa cabeça. Já costurei na máquina e então eu vou estar aqui recortando, né? Recortando aqui a minha cabeça para estar desvirando e enchendo essa cabecinha. Percebe-se que quando eu costuro, eu deixo uma margem de meio centímetro mais ou menos, para que tenha um conforto melhor na costura, né? Recortei. Então, já vou desvirar aqui. Aí, está pronta a cabecinha. Agora, meninas, é só encher. Vamos encher essa cabeça muito bem cheia, principalmente a fuça. Eu uso fibra siliconada mesmo, né? Como em todos os projetos. Então, a cabeça vai ficar praticamente pronta. Aliás, para quem quiser usar outro tipo de fibra, né, meninas? Não fuça. Olha, eu já enchi muito bem cheia a minha cabeça. Aqui na fuça tem que encher muito bem cheia também, preencher toda ela para que fique, né, exatamente com a modelagem certinha. E agora eu vou estar fechando aqui embaixo a cabeça. Eu faço um alinhavo em volta, como se eu estivesse fazendo um fuxico. E então, eu fecho essa cabeça. Não vou fechar ela praticamente toda. Eu vou deixar um espacinho para não estar deformando o formato da cabeça. Olha, puxo aqui. Vou deixar assim, ó. E vou arrematar aqui. Vai ficar assim. Cabeça fechadinha, então o próximo passo é fazer os afundamentos dos olhinhos. Eu vou pegar aqui, mais ou menos nessa posição, faço aqui um risquinho com o meu lápis, para eu ter como base, mais ou menos um dedinho de distância da fuça. E então, eu vou fazer o afundamento desses olhos. Pego aqui minha linha reforçadinha, eu uso essa linha aqui de algodão. Então, eu dou um arremate aqui embaixo da cabeça. O molde dessa cabeça é o mesmo molde do projeto do lápis cabecinha de urso. O que eu fiz foi adaptar
aumentar o molde para estar fazendo o urso, meninas. Olha, subi aqui, e então eu desço de volta lá embaixo. Olha, puxo bem puxadinho para ficar bem fundinho, e então eu fico apertando assim para dar o arremate. Olha, eu não tiro o dedo daqui do aperto. Fico apertando e dou arremate, para que esse afundamento não volte. Arrematei. Vou estar fazendo mais uma vez. Olha, subo lá na marcação, desço de volta lá no pescoço e dou o arremate. Faço isso nos dois olhinhos. Olha, que fofura. Vou fazer desse lado aqui agora. Aqui, pessoal, prontinho, os dois afundamentos dos olhinhos. O que eu vou fazer agora é estar colando aqui os meus olhinhos. Eu comprei esses olhinhos número 8, são olhinhos de trava. Porém, eu não vou estar usando a trava, porque eu quero que fique afundado os olhos, né? Então, eu preferi cortar essa pontinha que ele tem. Vou esquentar a minha cola muito bem quente. Essa cola tem que ficar muito bem quente mesmo, para estar colando esses olhinhos. Quem quiser fazer com pérola, pode estar usando também a pérola e costurando, tá? Para quem não quiser colado. Eu vou estar colando nesse aqui, porque esse ursinho já é praticamente uma encomenda. E a mamãe vai usar para decorar o quartinho. Peguei um círculo de uma circunferência de 5 centímetros. Eu alinhavei esse círculo, tipo um fuxico. Dou uma fechadinha, vou encher com a fibra siliconada. Vai ficar uma bolinha, vai ficar um narizinho bem fofinho. Olha, então eu puxo aqui e vou fechar essa abertura que ficou aqui, desse fuxiquinho. Aqui, pessoal, fechei, ficou um pomponzinho. Quem tem um pompom já prontinho, cola em um pompom. Aí, quem não tiver, faz com tecidinho, para estar economizando também, né? Vou deixar ele reservadinho e, então, já vou fazer aqui o sinalzinho da fuça. E um outro detalhe, para quem estiver fazendo a ursa menina, é uma ideia. Peguei um pedacinho de feltro, recortei em formato de coração, como está lá no molde, né? E, então, cola em coração, como eu fiz aqui. Como eu fiz na ursa, tá vendo? Olha que fofa que ficou. Mas como nós vamos fazer o menino aqui, então a única diferença é estar colando o pompom. E o sinal da fuça, eu peguei aqui a minha linha, que eu gosto de usar para fazer fuça, essa linha de crochê. Quem quiser usando uma outra linha, podem usar, fiquem à vontade. Então, arremato aqui embaixo no pescoço, e vou subir lá em cima, como eu sempre faço. Dou arremate, subo aqui no finalzinho desse risquinho, e então eu desço, olha, a linha bem rente a essa costura, e arremato aqui embaixo. Já colei aqui o meu pomponzinho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu dei um arremate aqui embaixo, né, com a linha, porque eu preciso costurar toda a volta desse pomponzinho para que ele fique muito bem preso. Eu pego aqui em cima no pompom e pego embaixo no tecido do rostinho e vou fazendo isso a toda volta desse narizinho. Chegando aqui embaixo, eu dou um arremate, para que fique muito bem firme esse pomponzinho aqui. Pessoal, a cabeça já está pronta do urso, porém, eu acabei esquecendo de fazer a boca do urso. Mas não tem problema, pode acontecer, né, pessoal? Vamos fazer essa boca agora. Pego a minha agulha, arrematei aqui embaixo no pescoço, vou pegar aqui, subir aqui em cima, e então eu faço um formatinho de boca.
não tem problema, dá tempo. Olha, subi aqui. Já vou lá do outro lado. Olha. E desço aqui. Olha a boquinha. E já arremato depois aqui embaixo. Desço aqui. E arremato aqui no pescoço. Os arremates são feitos todos no pescoço, porque no pescoço depois não vai aparecer nada, né? Nós vamos estar colando essa cabeça no corpo. E agora nós já vamos fazer o corpo do nosso ursinho fofo. Pessoal, então sobre o corpinho, eu já passei aqui meu molde, como está lá no tecido, né? Aqui em cima do pescocinho a gente deixa aberto, como está no molde. Aqui embaixo também, porque nós vamos fazer as perninhas embutidas. Os bracinhos. Olha, costurei, deixei abertinho aqui. E as perninhas vai ser o seguinte. As perninhas, como está lá no molde. Abertinho aqui e aberto aqui embaixo também. E a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser pegar a solinha desse pezinho, alinhavar aqui a toda a volta, pegando sempre o meio aqui da solinha e colocando aqui, ali embaixo também, pegamos o meio da solinha, alinhavamos no lado esquerdo, né, do avesso, alinhavamos para depois passar a costura na máquina, para que evite de ficar torto essa solinha. Então, pessoal, mostrando para vocês que eu já alinhavei a sola do meu pezinho aqui e já passei na máquina também, né? Então, desvira a perninha, vai ficar assim. Já desvirei aqui as duas perninhas. Fica assim. Eu pego o meu corpinho, dou um pique aqui no meio dele, aqui embaixo, só para me usar como referência, para pôr essas duas perninhas para estar separando uma da outra. Pego essa perninha, dobro ela assim, no meio. Gente, desculpa o barulho da cachorra, tá alvoroçada hoje. Então, coloco aqui por dentro do corpinho. E passo uma costura. Sempre respeitando o pique que eu fiz aqui no meio. Ajeito certinho lá e passo a costura. Aqui, pessoal, eu embuti a perninha lá dentro. Coloquei lá, respeitando o pique e passei a costura. E então, pego a outra perninha e faço a mesma coisa. Sempre respeitando esse pique, porque ele é o que separa as duas perninhas. Coloco por dentro e então passo a costura. Eu vou estar embutindo as perninhas. Já costurei as duas perninhas lá dentro, então as perninhas estão embutidas. Vou estar desvirando a peça para ver se essas perninhas ficaram certinhas. Olha. Ficaram certinhas, como exatamente precisava ficar. Então, agora eu já coloco o bracinho. O bracinho, peguei lá meu molde, né? Desvirei. Enchi e eu vou explicar para vocês. O bracinho, vocês enchem só até a metade. Aqui na pontinha do bracinho, podem colocar, né, bastante enchimento para que fique bem preenchidinho, porém, só até a metade, para que esse bracinho fique mais molinho. Eu pego o meio aqui do bracinho, pego aqui o pescocinho do corpo, coloco rente o meio do bracinho, aqui a costurinha do pescoço, coloco aqui e então eu passo a costura. Da mesma maneira que nós fizemos lá o corpinho da capivara filosinha. É o mesmo jeito. Faço isso com os dois bracinhos. Passei a costura nos dois bracinhos, ali rente o pescocinho, e ficou exatamente assim. Agora, nós vamos encher esse corpinho, vamos encher o corpinho, e depois vamos encher as perninhas. Como as perninhas estão sem aberturas para enchermos ela, nós vamos ter que fazer dar uma descosturadinha rente aqui, para
ter um buraquinho para enchermos a perninha. Depois, nós fechamos esse buraquinho à mão, com pontinhos invisíveis. A parte do pescocinho, eu já fiz um alinhavo em volta, então eu dou uma leve puxadinha, não fecho tudo, eu dou uma leve fechadinha, deixo assim, vai ficar assim mesmo, parecendo um pouquinho de plumante, e dou um arremate. Aí eu vou mostrar pra vocês como eu fiz aqui na perninha. Como eu expliquei. Eu descosturei um pouquinho aqui, referente a 3 dedos. Enchi, eu foquei mais no pezinho, coloquei bastante enchimento no pezinho para que ficasse bem redondinho. E olha, 4 dedos sem encher. Aqui eu encho pouco, e aqui nada. Para que quando esse ursinho sentar, fique assim. O pezinho fica assim, bem fofinho. Logo após fazermos isso, encher, costuramos aqui com pontinhos invisíveis. Deixa eu costurar esse aqui. Aqui, pessoal, todo costuradinho à mão, não ficou aparecendo nada. Agora, eu já vou repetir aqui o mesmo processo na outra perninha. E logo após, o que nós vamos fazer? Passar um pouquinho de cola aqui em volta da cabecinha. Não muita cola, tá, pessoal? Então, nós colocamos aqui, só para ter uma segurança, né? E vamos dar em volta pontinhos invisíveis também, para que essa cabeça fique muito bem firme nesse corpo. Pessoal, então, eu já colei aqui a minha cabecinha com cola quente, deixei a cola esquentar muito bem, então colei aqui no corpinho, né? Agora, o que eu vou fazer é os pontinhos que eu tinha falado para vocês. Eu já arrematei, né? Então, eu vou pegando aqui no corpo e pego na cabeça. Eu sei que tem muitas artesãs que já sabem desse pontinho, mas também tem muita iniciante que ainda nunca fez. E eu vou seguindo até o finalzinho lá, onde eu vou dar a volta na cabeça, né? Vou dando a volta até chegar aqui de novo. E eu faço esse processo, meninas, eu faço 3 vezes. Por que tudo isso? Porque eu não quero que essa cabecinha saia do corpo de jeito nenhum. Então, eu vou repetir esse processo, né? Pegando embaixo, pegando em cima, e vou seguindo até o finalzinho. Depois, eu faço outra vez e outra vez, 3 vezes. Aí, sim, a cabecinha vai ficar firme do jeito que eu quero que ela fique. E o ursinho vai estar praticamente pronto. Daí, vamos colar aqui um laço, aqui no pescoço dele. Vou passar a medida para vocês certinho. Aliás, já tem no molde, né? Mas eu passo de novo. Pessoal, então, eu já costurei todo o meu pescocinho. E ficou assim, muito bem firminho. Agora, o ursinho já está pronto, né? O ursinho menino. O que nós vamos fazer agora é colocar o laço no pescocinho. Tanto para a ursa menina, quem estiver fazendo a menina, é a mesma medida que eu usei. Fita de cetim número 9, para quem quiser fazer igual. Para quem quiser fazer um laço diferente, fiquem à vontade, né? Peguei uma fita de cetim número 9, 40 centímetros dessa fita. Então, eu dobro ela assim, um X. Faço assim. Alinhavo aqui no meio, gente, e vai formar um laço. É só uma opção que eu estou dando aqui para quem não sabe fazer laço nenhum ainda, né? De repente, você tem até um laço pronto aí já, bonito, pode ser também. Mas eu vou explicar como eu fiz. Dou umas voltas aqui no meio. Arremato aqui na costinha do laço. Então, o laço, ele está pronto. Dessas pontas, vamos cortar assim. E nós temos que passar um pouquinho aqui no fogo. Peguem um isqueiro. Eu estou sem isqueiro no momento aqui. Mas passem, né? Para que venha selar essas pontinhas para não estar desfiando. Aqui no meio, eu vou pegar um pedacinho de tecido, da própria fita mesmo. Não tem nem medida, porque isso aqui vai ser meio que a gosto, né? Ó, peguei um pedacinho aqui só para dobrar e colocar aqui e colar aqui no meio do lacinho.
Olhem, para dar esse acabamento, para ficar um laço bem bonito. Colem, né? Aqui na costinha. E então, vocês podem estar colando aqui no pescocinho. Vou só mostrar para vocês. Vocês colhem aqui no pescocinho, que vai ficar bem fofinho. Então, eu já colei aqui a gravata, o laço do menino. Gente, olha que urso mais fofinho para decorar o quartinho. Ou até mesmo para brincar, depois de uma certa idadinha, criança, né? Ficou muito lindo. Daí a ursinha menina, né? Olha, usamos o mesmo molde, né? A única diferença foi o nariz. E esse lacinho aqui da cabecinha, que eu já vou passar para vocês a maneira que eu fiz. Eu peguei aqui um retalho de 14 centímetros por 10. Então, eu dobrei esse tecido aqui no meio. Eu sempre ensino esse lacinho aqui, porque ele é tão facinho de fazer. Para quem quiser fazer igual, né? Olha, dobro aqui ao meio de novo. Então, depois, eu alinhavo esse laço aqui no meio, ele vai ficar assim. Pego um pedacinho de tecido, como eu fiz aqui na gravata, colo aqui para dar acabamento, e então ele vai ficar assim, ó, onde eu colei aqui na cabecinha dela. Mas, gente, fica muito fofinho mesmo. Então, para quem gostou da aulinha, eu já peço para vocês deixarem um like para mim, algum comentário, né? Se gostou da aula. Eu agradeço de coração a cada um que está assistindo, gostando do meu trabalho. E eu espero vocês na nossa próxima aulinha, onde eu vou estar ensinando a Naninha, que vai compor o kit maternidade de ursinho com Naninha. Muito obrigada a cada uma de vocês. Deus abençoe. E então ficou assim o nosso kit maternidade, as naninhas com os ursos. Gente, muito obrigada a cada uma de vocês. Deus abençoe.